Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Ensinar os transgressores os teus caminhos é o estudo de hoje, encerrando a semana, tá bom? Muito bem, né? Vamos encerrando essa semana aqui com chave de ouro, né? Ensinar os transgressores os teus caminhos. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia e também pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Amém? Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua paciência conosco. Nos ajuda, Senhor, a compreender sempre as tuas santas palavras e nos preparando e nos ajudando para que nós possamos preparar outras pessoas para o dia da tua volta, Senhor Jesus. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem aberto para nós. Obrigado por essa porta estar aberta ainda. E o Senhor nos recebendo de braços abertos. Te agradecemos pelo dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem concebido a mim e meus irmãos. Senhor, meu Deus, abençoa todos aqueles que estão necessitando de emprego, que a tua graça seja derramada sobre essas pessoas. Também fortalece aqueles que estão enfermos neste momento, nos hospitais, esses que estão enfermos espiritualmente, que a tua graça seja derramada sobre meus irmãos e minhas irmãs também. Nós te agradecemos por esse estudo, por essa semana maravilhosa que o Senhor tem nos concebido. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Deus tem na terra um povo, né, chamado remanescentes, que é odiado por Satanás, esse povo, tá? Como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com ela e os restantes de suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui é esse resto de remanescente da mulher da igreja verdadeira que Satanás odeia, tá? São os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus, como está escrito, e a fé em Jesus Cristo, e o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. São contra esses que Satanás está irado, sabia? Mas nós fomos chamados por Deus para ensinar ao mundo a santidade da lei de Deus. É isso aí. Ensinar ao mundo a salvação que só existe em Jesus Cristo. Tá? Mas também mostrar para eles que os salvos em Jesus Cristo se tornam obedientes também aos mandamentos de Deus. Também temos que ensinar isso. Depois que Isaías, o profeta Isaías, viu o Senhor na sala do trono, lá no Santíssimo, né? A sua iniquidade foi tirada e os seus pecados perdoados. Isaías respondeu, depois disso, o chamado divino, dizendo: eis-me aqui, envia a mim. Né? Isaías 6, capítulo 6, 7 e 8. Versículos 6, 7 e 8. Né? Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Queridos, depois que nós fomos tocados pela brasa viva, aí sim podemos dizer: eis-me aqui, envia a mim. É assim que nós devemos ser. Uma vez que Isaías estava em paz com Deus, apesar de conhecer suas falhas, Isaías conheceu suas falhas, ele estava pronto para trabalhar para o Senhor. Isso também ocorre conosco. Isso também ocorre com nós. Sim, também. Do mesmo jeito de Isaías. Como proclamação da salvação, nós devemos fazer aos outros, tá?
se não recebemos, né? Se não recebemos do Senhor a mensagem, como nós vamos fazer isso para os outros? Primeiramente, precisamos estar salvos em Cristo Jesus, para mostrar para as pessoas o caminho da salvação. Primeiramente, essa brasa viva precisa ser tocada na minha boca e na tua. Porque por força própria nossa, jamais diremos, eis-me aqui, envia a mim. O Espírito Santo tem que nos preparar. Deus derrama o Espírito Santo sobre nós para isso. Essa brasa viva que é o Espírito Santo. Aí sim, nós vamos estar preparados que nem Isaías ficou. Para dizer, eis-me aqui, envia a mim. Queridos, como pode alguém perdido ensinar o caminho da salvação? Não tem jeito. Uma pessoa perdida não tem como ensinar o caminho da salvação, né? Primeiro Deus nos faz vasos escolhidos, vaso novo, vaso de bênção, vaso de honra. Primeiro Deus faz isso conosco. Nos transforma. O Salmo 51, vamos aqui no salmista aqui, Salmo 51. Já estou aqui nos Salmos, mas vamos ver o 51. Veja aqui o que Isaías, né? O profeta Isaías, ele clama, né? Salmo 51, a partir do versículo 7, né? Fala assim, ó, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isaías, ele se viu muito pecador. Então ele implorou para Deus aqui, né? Queridos, Deus quando perdoa, olha para você como nunca você tivesse pecado. Foi assim que Deus olhou para Isaías. E ele disse, purifica-me como um isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 8, de Salmo 51. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exalte os ossos que esmagaste. Júbilo de alegria. Um cristão verdadeiro, ele é alegre. Ele se alegra quando fala do Senhor para as pessoas. Ele sente um júbilo de alegria. Um cristão verdadeiro. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados, Isaías falou. Meu irmão tinha um pecado que Isaías não esquecia. Ele mandou matar Urias, o melhor soldado que defendia ele com a própria vida, para ficar com a mulher dele, Betseba, ou Batseba. Você entende? Aquele pecado não saía mais de Isaías, da mente dele. E ele fala, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Ele não esquecia de Urias. Cria em mim, verso 10, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que nós devemos dizer, viu, queridos? Para Deus. Cria em mim, Senhor. Cria em mim. Ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Isaías disse é o que reflete em nós hoje. Nós devemos dizer para o Senhor. Queridos, o verso 9 aqui, né, que nós lemos, aqui Davi sofreu muito pelo pecado praticado, né, que ele mandou matar Urias. Já o verso 10, não seria isso que nós deveríamos pedir como Davi pediu a Deus? O que Davi pediu a Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Será que não seria isso que nós deveríamos pedir para Deus também? Um espírito inabalável? O verso 11, veja que você e eu fomos chamados para ser templo do Espírito Santo. Dá só uma olhada no verso 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não tire de mim o Santo Espírito. Davi suplicando a Deus. Queridos, ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que nem eu falei, um cristão voluntário para Deus, ele trabalha com alegria para Deus. Ele faz as coisas com amor, com carinho. E eu não vejo a hora de estar aqui, diante de vocês, falando do meu Deus, do teu Deus. Com alegria. É minha vontade de fazer isso. Eu sinto-me alegre para fazer isso. Assim somos todos nós, queridos. Devemos se sentir alegre para falar de Deus para as pessoas. Do amor que Ele tem por nós. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Tá vendo? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz com Deus, ele vai fazer o quê? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É isso que Deus quer que nós façamos. É isso que Deus quer de nós, meu irmão. Aí ele fala, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, né? Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ou seja, Davi continua aqui, no verso 14 de Salmo 51, não se esquecendo do que ele fez com Urias. Isso acarretou a Davi por muitos e muitos anos. Versículo 16, né? Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Cantarei ao Senhor com júbilo de alegria. Pois não comprases, né? Sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas do holocausto. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado. Amados, veja, queridos, que Davi prometeu nos Salmos 57 também, aqui, depois que Deus ali perdoou seus pecados, que nem nós vemos lá, e purificou ele disse, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, meu Senhor. Amados, é isso que Deus quer para nós, que sejamos, né, uma porta aberta para as pessoas, um porta-voz dele aqui na terra. Deus quer que nós sejamos um porta-voz dele aqui na terra, mostrando para as pessoas que essa porta está aberta ainda lá no céu. Não se fechou ainda. Deus está te aguardando, está te esperando, mulher. Deus está te esperando, homem. Nós fomos incumbidos por Deus para proclamar as mensagens do alto clamor do quarto anjo de Apocalipse capítulo 18. Sabia? Que é o compacto do Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, que devemos espalhar para o mundo nos tempos do fim agora.
que são as mensagens angélicas, e essas três deverão ser apresentadas como um único apelo, que deveremos preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Devemos falar para o povo, né, que chegou a hora do juízo. Entenderam? Então devemos fazer assim. Mas quando isso vai acontecer? Essa lei do juízo? Na lei dominical, que for aprovada no mundo todo. Quando essa lei dominical for aprovada no mundo todo, aí sim vai começar o tempo do juízo. Você não tem esse desejo de revelar Jesus para outras pessoas e mostrar que ele é seu amigo precioso? Você não tem esse desejo? O que Davi falou para nós aí? Renova a mim, me dá alegria, Senhor, para ensinar as pessoas. Você não tem esse desejo de falar que Jesus é teu amigo, mais precioso que você tem, que morreu por você, comprou teus pecados, queridos? A verdade, meu irmão, santificadora, não pode ficar guardada no seu coração. Essa que é a verdade, tá? Só devemos compartilhar com as pessoas. É isso que nós devemos fazer. A verdade é que essa santificadora mensagem de Deus, as três mensagens angélicas, não pode ficar só para você. Você tem que compartilhar com as pessoas. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos. Você entendeu? Deus quer nos ensinar. Deus tem nos ensinado. Ensinar os transgressores os teus caminhos. O caminho do Senhor, meu irmão, ele é estreito, mas é cheio de júbilo, cheio de vida, de alegria. Enquanto o caminho de Satanás, a Bíblia fala que é largo. Infelizmente está dizendo que lá vai passar muitos por lá. Muitos vão entrar lá. E o caminho do Senhor é estreito. Poucos entrarão, mas os poucos que vão entrar vai viver no júbilo do Senhor. Vai viver com ele na nova terra e novo céu, na nova Jerusalém também. E como fala de um sábado, de uma festa da lua nova, Isaías falou, de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim. Amados, falar das mensagens angélicas, as três mensagens angélicas, que está em Apocalipse 14, que nós devemos proclamar ao mundo, né? Que fala, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isso é um dever nosso, compartilhar com as pessoas. Tá? E depois a segunda, né? É dizendo que caiu a grande Babilônia. Né? Avisar as pessoas. Caiu a grande Babilônia. E o terceiro, queridos, é nós mostrar que o Cordeiro é vencedor. Que o Cordeiro venceu. E aí ele fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Queridos, que lindo, né? Nós devemos proclamar que caiu a grande Babilônia. Devemos proclamar primeiro que o juízo de Deus está perto e adorar aquele que fez o céu e a terra. E a segunda mensagem de Apocalipse, caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem, quem receber a marca da besta na mão ou na testa, esse beberá do vinho do furor da ira de Deus. Devemos proclamar isso. Essa terceira mensagem também.
Grande é os ensinamentos do nosso Deus. Essa semana foi uma semana maravilhosa dentro da palavra de Deus. Compartilha, dá um like, mostra para as pessoas o caminho do Senhor. Tá? E a semana que vem nós vamos continuar dando estudo ainda. Vamos ver o que nós vamos estudar, tá bom? Semana que vem. Com a graça do nosso Senhor. Fique com a paz do Senhor. Tenha um bom final de semana. E que Deus ajude você aonde você estiver. E vai compartilhando isso com as pessoas. Vai se inscrevendo no canal, dando like. Para que a palavra de Deus chegue ao mundo todo, rápido. Porque o Senhor falou que só volta quando a palavra dele estiver em todo lugar. Continuo com a camiseta aqui, ó. Hospital Dr. Arnaldo, Hospital do Câncer de São Paulo, o primeiro hospital do câncer. Hoje, né, é a última vez dessa semana que eu uso a camiseta, né? É a semana toda que eu falei que ia ficar com ela, né? Então, nós estamos juntos, né, nessa campanha de doação de sangue para o primeiro hospital do câncer de São Paulo, Dr. Arnaldo. For doar sangue, coloca lá, Dr. Arnaldo, Hospital do Câncer de São Paulo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, pessoal. Tchau. Dá um like aí, hein? Vamos beber água? Água é vida.